E aí você fala, Evandro, mas qual é a sequência certa de estudo? Não tem sequência certa. Eu vou te passar uma sequência que ela é plausível e se você seguir, você vai ter ótimo desempenho. Que é, olha aí do lado, esclarecer isso pra você. PDF, videoaula ou PDF mais videoaula. Alô você! Sério, organizando seus estudos. Até que enfim o Evandro veio aqui gratuitamente, sem eu estar na plataforma, me ajudou. Legal, a gente tem uma sequência lógica que a gente usa com muito sucesso aqui dentro do Alphacom há muitos anos. Eu tô nessa história de concurso público desde 1998 como aluno. Mas, na verdade, eu tô como professor de fé e fato numa empresa que eu criei desde 2007, quando a gente criou o Servidor Concursos. Depois, 2009, virou o Alpha Concursos Públicos, 2010 o Alpha Concursos Online apareceu e 2011 o Alphacom surgiu na estrutura que você conhece. E sempre com ótimos resultados. O último concurso da Polícia Federal de 2014, a gente pegou o segundo, o terceiro, o sexto, o nono colocado e mais um terço das vagas. No Departamento Penitenciário Federal de 2015, a gente pegou o primeiro colocado, que é o Felipe Cartacho, e pegamos metade, isso mesmo, metade das vagas. Antes disso, a gente teve a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil do DF e também o Departamento Penitenciário Nacional de 2013. Foi um arraso de aprovação. E a gente teve o INSS, o MPU, TRT, TRE, são vários concursos que vários alunos, milhares de alunos, na verdade mais de 60 mil alunos da plataforma, mais os alunos do presencial de Cascavel e São Paulo que alcançaram suas aprovações fazendo uma coisa simples. E aí você fala, Evandro, mas qual é a sequência certa de estudo? Não tem sequência certa. Eu vou te passar uma sequência que ela é plausível e se você seguir, você vai ter ótimos desempenhos. Que é, olha aí do lado, montagem de caderno, o primeiro passo. Segundo passo, revisar os PDFs com base no tópico, tem que estar organizado. Terceiro, fazer muito exercício, mas depois conferir se está no caderno, porque basicamente o seu caderno é sua fonte de resumo. Depois disso, metralhar nos simulados, mas tem que revisar os simulados. E no final, depois de bastante tempo que você está estudando, você pode adotar técnicas como o professor Thales Moraes gosta, que é, por exemplo, técnica de fichamento, que eu vou explicar para vocês, mas eu não uso para mim, eu costumo usar o próprio caderno como resumo. Você viu a sequência que a gente tem aqui? A gente vai passar isso em vídeos isolados. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou falar para você da montagem do caderno. Tá, Evandro, mas o que é exatamente a montagem do maldito caderno? A montagem do caderno é, primeiro, ter um caderno. Segundo, ter uma fonte que você vai organizar o seu estudo, mas de um jeito que você saiba o que você está escrevendo. Então não adianta você copiar caderno de outro cara mais organizado que fez o caderno baseado numa fonte de estudo e você simplesmente passar ali como se fosse um papagaio de pirata. Isso não vai funcionar. Se você pegar o seu próprio caderno, coloca lá o nome do professor, tá? Vou assistir o professor Evandro Guedes em Direito Administrativo ou Direito Penal. Você vai colocar lá Evandro Guedes Direito Penal, você vai assistir a videoaula, vai pegar, basicamente, se tiver 10 encontros de videoaula, você tem 50 blocos divididos por assunto. Em cada encontro tem 5 blocos, em cada bloco tem entre 5 e 7 PDFs. Se você tiver 5 PDFs, você vai ter basicamente 250 PDFs para imprimir e se você tiver 7 por enquanto, você vai ter 350. Então, as médias dos PDFs do Alphacom por matéria é de 250 a 350 PDF. Vamos colocar o mínimo como 250? Você imagina se você tiver português, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, administrativo, penal, processo penal, leis, AFA, administração, economia, contabilidade e eu ainda esqueci de direito constitucional, né, que passou direto. Então, você tem entre 13 e 15 matérias. Eu vou arredondar para 15 matérias. Imagina que se você enfiar trânsito, por exemplo, porque você quer alcançar PRF também. Se você botar 15 matérias, vezes 250 PDF, vai dar mais ou menos uns 3.750 PDFs. Variação para cima ou para baixo, você vai ter em média 4.000 PDFs impressos em um único curso preparatório específico, por exemplo, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, até para o MPU, para os tribunais também. Então não adianta ter um excesso de PDF por matéria, que isso não funciona. Ah, Evandro, mas eu gostaria de estudar pelo PDF, porque só o PDF vai fazer eu passar. Você é autodidata, você é menos de 1% da população que de forma eficiente pega e consegue interpretar tudo que está ali e transformar em questão. Mas aí é com você e é os seus testes, porque tem aluno que gosta de testar, cara. Então você testa para ver aonde você se adapta. Agora, o certo é que a montagem de caderno é ter o caderno. 2, pegou as videoaulas, que é lógico, eu vou indicar a videoaula do Alphacom, você pegou uma aula minha, primeiros 30 minutos eu vou falar, por exemplo, de introdução ao direito penal. Você vai pegar e vai colocar introdução ao direito penal,
copiar tudo que está ali na meia hora no caderno, depois você pega o PDF dessa meia hora e faz uma revisão automática, instantânea, e você vai ver se tudo que está no PDF foi colocado no caderno. Pronto, você assistiu a aula, captou a aula, depois você anotou, revisou pela segunda vez, depois você pegou o PDF e imediatamente você revisou pela terceira vez. Agora, o legal é que quando você for assistir a videoaula e montar o seu PDF, o perfeito é que você assista 5 blocos numa noite ou numa manhã, que é como se fosse um dia de aula. É complicado? É muito complicado, porque você para anotar. Às vezes não dá para bater os 5. Não tem problema, não é porque você pode fazer pouco que você não vai fazer nada. Faz pelo menos 3 numa noite. Aí, Evandro, mas dá sistemática. Pegou o caderno, assistiu o primeiro bloco, copiou, assistiu o segundo, copiou, assistiu o terceiro, copiou. Mas lembra de separar por assunto. Por exemplo, introdução ao direito penal. No segundo bloco, eu coloco o princípio da legalidade, interioridade e reserva legal. E no terceiro bloco, eu coloco lei penal no tempo, que é o artigo 2º e 3º do Código Penal. Então, você no mesmo caderno, você tem 3 tópicos isolados. Naquela noite, você assiste os 3 tópicos, que são 3 blocos, anota tudo que eu falei na aula. No final, você pega o PDF, revisa o PDF. Do PDF, a pergunta do milhão é: tudo que está no PDF está no caderno? Você vai ver que 95% do que a gente fala na aula efetivamente vai estar no seu caderno, mas algo extra que a gente coloca está no PDF. Você pode inclusive fazer anotações e encaixar aquilo ali para que sirva de resumo. Por isso que eu falei no outro vídeo que eu não gosto de fazer resumo, eu uso o próprio caderno como fonte de resumo e fonte de pesquisa futura. Montei o meu caderno de penal inteiro, o que eu faço? Aí você vai fazer muitos exercícios. Evandro, como é que eu efetivamente executo os exercícios? Lógico que isso é tópico de outro vídeo, mas eu já vou adiantar um pouco. O importante é fazer exercícios divididos por tópico, porque se você errou, você consegue bater com um caderno e consegue inclusive bater com a apostila também, que a apostila é uma grande de uma fonte de revisão. Pô, Evandro, mas eu montei o caderno, assisti o PDF, tenho que ler a apostila? Lógico, o importante não é você ter conteúdo demais, é você ter um conteúdo certo, chegar na hora da prova e lembrar tudo. É assim que funciona, é revisão em cima de revisão, mais um pouquinho de revisão e mais revisão ainda. Mas lembra, se você é aluno antigo, vale muito mais fazer muito mais exercício do que ficar lendo conteúdo. Aí você vai se amoldar até chegar nos simulados e até chegar na hora da sua prova e ser aprovado. Então tá aí uma grande dica, que é toda a organização do seu estudo no que tange ao caderno. Lembrando, no próximo vídeo a gente vai falar de exercícios e eu vou dar uma técnica muito legal. Depois eu falo de simulados e depois de simulados eu vou bater pesado no que tange aos resumos. Logicamente eu vou ter um tópico específico para falar de apostila também e como você vai lidar com a apostila. Muita gente boa na internet falando muita coisa, eu vim aqui esclarecer isso para você. PDF, videoaula ou PDF mais videoaula. Eu recebi uma mensagem de um aluno que foi muito salutar. A mensagem, ele disse assim: Pô, Evandro, esse negócio de videoaula tá ultrapassado. Mas o quê? Ultrapassado? O segundo colocado, o 9º colocado da Polícia Federal de 2014 foi do presencial, ele assistia aula. O 3º e o 6º veio da plataforma e ele assistia videoaula. Então a gente teve 4 dentre os 10 primeiros colocados de 2014. De 2015 foi o Felipe Cartacho, primeiro colocado nacional do Departamento Penitenciário Federal. E ele assistia videoaula. Então tá ultrapassado. O Marcos, que foi o primeiro colocado da Polícia Civil de Santa Catarina em 2018, ele é aluno do presencial e ele assistia aula. Pô, que legal. O primeiro colocado da Polícia Rodoviária Federal em 2013 era online e ele assistia videoaula. E você vem me falar que as videoaulas estão defasadas ou é você que está estudando errado? Tudo tá certo. Videoaula, PDF ou videoaula em PDF. Não tem fórmula errada de você estudar. O problema é que muita gente quer impor a forma de você estudar em outras pessoas. Isso não funciona. Ou seja, eu sou um cara que eu tenho que ver o professor falar, eu tenho que ouvir o professor falar e eu gosto de anotar na sequência, que é basicamente a montagem de caderno, que vai ser o tópico do Organizando Seus Estudos do vídeo 3, como montar um caderno decentemente, que é a minha forma de alavancar o estudo regular. Depois disso, eu vou fazer muitos exercícios. Agora, eu não gosto e não consigo estudar em livros extensos e PDFs robustos demais. Tanto que eu passei em 12 concursos públicos. Ah, Evandro, você tá falando isso porque você tá querendo vender o Alphacom. Não tô querendo vender o Alphacom. Você pode estudar em um outro lugar. A única coisa que eu tô falando é que os PDFs nossos não são sintéticos, são excelentes, porque você pega entre 5 e 7 páginas de PDF por cada videoaula. Se você for imaginar que cada encontro tem 5 blocos, você vai ter em 10 encontros 50 blocos, que quando você encadenar vai virar um baita de um livro. Eu ainda acho que tá extenso demais, mas tudo bem, porque tem muito exercício no meio dos PDFs. Então funciona. Ah, Evandro, mas eu quero estudar num outro lugar que só tem PDF. Estuda lá, se for bom pra você que você vai assistir
assistir videoaula. Ah, Evandro, mas o negócio é o seguinte, cara, eu acho tão legal videoaula, mas eu acho que tá defasado. Pra que você tá me assistindo e vendo eu falar? Pra que você assiste aula de algum professor isolado? Para com isso e assiste só nos PDFs. Estuda só através dos PDFs. Ah, Evandro, eu acho também que os PDFs da Alphacom são muito sintéticos. Não é que eles são sintéticos. É que você quando pega um edital, o edital é gigante. Você quando pega os tópicos são gigantes. O que a gente faz é organizar, diminuir e acelerar para você passar no concurso. Eu não quero transformar você num cara mais inteligente, até porque em alguns casos eu não consigo, mas eu consigo fazer você ser eficiente e passar numa prova. E outra, esses primeiros colocados que eu falei passam a ser mais acidentes do que outra coisa, porque é mais eles do que o curso. Lógico, sempre é mais você do que o curso. O que a gente te dá é o norte, mas o mais legal é você catar um garoto que foi sem terra e hoje ele é agente de Polícia Federal, que é o Ivanildo Ferreira. Vai contestar isso? Ficou com cara de cu em casa, né? Mas é normal desses críticos com cara de cu. O cara sempre fica com cara de cu, porque ele diz o seguinte: eu prefiro muito mais o PDF do que as videoaulas. Aí eu pergunto pra ele, você passou em que até agora? Não, até agora não passei nada. Ah, então o PDF funciona, mas a videoaula não funciona, sendo que eu falei que tem um monte de resultado positivo, sendo que a gente tem vários primeiros colocados, um monte de segundo, um monte de terceiro, e todo concurso de polícia efetivamente sai um primeiro colocado e que estudou 100% com a gente. Então o que eu acho que você deveria fazer? Olha só. Pega a sua videoaula, pega o seu PDF e assiste como se estivesse assistindo aula no presencial. Evandro, eu não consigo assistir aula, então você já está errado, está investindo errado, você não é o cara que precisa de aula. Então o que você vai fazer agora? Agora você vai se organizar e testa antes de comprar o curso. Na plataforma tem um monte de curso gratuito. Se você olhar aí no lado, você vai ver que tem vários cursos gratuitos na plataforma da Alphacom. E lá você vai ver que no curso gratuito tem uma videoaula, ou duas, ou três, ou até mais videoaulas com o PDF à parte. Meu conselho, pegue 2, 3 aulas de meia hora e imprima os PDFs, encaderne eles, assista a aula, anota toda a aula, depois confronta com o PDF, depois confronta com os exercícios da matéria que vem no PDF daquele tópico específico. E você vai ver como é fácil de você organizar e gravar tópico a tópico. Convenhamos, se tiver 150 tópicos de todas as matérias e você gravar tópico a tópico e depois na hora da prova você lembrar você passou no concurso, é assim que funciona. Eu sei que muita gente quer encurtar o caminho, mas eu já falei essa frase 20 vezes. O caminho mais rápido pro céu é a certeza do atalho pro inferno, porque ninguém vai passar num concurso com um monte de matéria diferente que você nunca viu ou que você negligenciou no ensino médio fundamental, estudando pouco tempo ou de qualquer forma. Tem gente que é autodidata, mas isso, se você for ver estatísticas, é menos de 1% da população. E essas pessoas conseguem pegar um monte de livro e conseguem selecionar exatamente o que cai na prova. Esses caras são sensacionais, que não é o meu caso. Eu não sou sensacional, mas eu passei em 12 concursos públicos, abri o Alphacom e trago para você coisas elementares e essenciais. Então, ó, curte o vídeo, curte esse vídeo, esmaga a inscrição no canal se você não está inscrito. Do lado da inscrição tem uma sinetinha, aperta a sinetinha com força, porque toda vez que sair um vídeo eu vou te avisar e esse vídeo vai chegar até você. E a gente está aqui para ajudar você a melhorar de vida de uma forma muito forte. E a gente só consegue fazer isso se a gente convencer você a estudar e mais, se a gente entregar para você excelentes materiais. O Alphacom é baseado em videoaula, porque nós temos 2 presenciais fortíssimos em Cascavel e São Paulo. E a nossa base é aula. Para tanto, eu odeio PPT. Eu dou aula em quadro, porque é a forma mais simples de você gerar ótimos frutos. E aí tem muita gente que fala: ah, o Evandro é arcaico. Tá, filho, o mundo tá estragado por coisas muito novas. Ou você acha que você vai engravidar sua mulher sem botar o giz no quadro? Não dá. Então, ó, fica a dica aí, curte o canal, se inscreve, deixa seus comentários, que eu leio sim os comentários aqui na plataforma do Alphacom. E vamos pra frente que a sua aprovação é certa. Alô, você!